Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do Senhor seja sempre nossa força. Então seja bem-vindo para esse nosso primeiro momento, de orientações práticas para a vivência da Quaresma. Então, cada dia, não necessariamente todos os dias, mas em vários dias ao longo da Quaresma, nós vamos gravar esses pequenos vídeos com orientações práticas, com direcionamentos de como podemos viver a Quaresma com mais profundidade, se abrindo à graça do Espírito, se abrindo àquela purificação profunda que o Senhor quer realizar na nossa vida. O objetivo é que não vivamos uma Quaresma superficial, onde pratiquemos exercícios quaresmais de penitência, de abstinência, de oração, de esmola, de caridade, mas que não tenham um efeito profundo de nos purificar, de nos libertar dos vícios da alma, nos libertar daquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida, que tenha eficácia, vamos colocar assim, que a graça de Deus tenha eficácia profunda a partir dos nossos exercícios de Quaresma. Então a nossa primeira orientação, estamos começando hoje, e a orientação de hoje estará aqui baseada no versículo 22 do capítulo 9 de São Lucas, que foi o evangelho de ontem, de quinta-feira depois das cinzas. O evangelho foi Lucas 9, de 22 a 25. Então nós vamos ler aqui Lucas 9, do versículo 22 ao 23. E a nossa orientação vai estar baseada, corrigindo aqui, no versículo 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 23, agora. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Meus irmãos, nós queremos trabalhar aqui uma orientação muito objetiva e específica, como exercício espiritual de Quaresma para nós. De muitas coisas que poderíamos falar sobre essa palavra tão conhecida de Jesus, Quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Mas de muitas coisas que poderíamos falar, eu quero destacar uma, como um exercício espiritual para nós de Quaresma. Veja, quando Jesus fala, quem quer me seguir, tome a sua cruz cada dia e me siga, existe uma dimensão muito importante que nós temos que enxergar aqui. Tome a sua cruz cada dia e me siga, tem a ver também com nós não fugirmos da cruz. Nós não deixarmos de praticar o bem, nós não deixarmos de fazer aquilo que o Senhor nos pede para fazermos, porque teremos que lidar com o sofrimento, porque teremos que lidar com um desconforto, porque teremos que lidar com uma pessoa que é difícil. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo que eu sei que Deus está me pedindo? Eu deixo de fazer um bem, eu deixo de fazer aquilo que é um chamado de Deus, é vontade de Deus, é um pedido de Deus na minha vida ou em determinadas circunstâncias, porque eu não quero sofrer, porque eu não quero passar por um determinado desconforto, porque eu não quero ter que lidar com uma determinada pessoa, porque eu não quero ter que lidar com uma determinada situação. Quer dizer, é fugir da cruz. Quem quer me seguir, tome a sua cruz cada dia. Quer dizer, você não pode deixar de fazer o bem por querer evitar um sofrimento. Para evitar um sofrimento, uma dificuldade, eu deixo de fazer o bem. Eu deixo de fazer a vontade de Deus. Então essa tendência que existe em nós, existe uma tendência em nós
né? De buscar o conforto e evitar a dificuldade. Evita a dificuldade, foge do sofrimento, busca o conforto, busca o prazer. É como uma lei da carne. Buscar a satisfação, buscar o conforto, foge do sofrimento, foge da dificuldade. Mas Jesus está falando, quem quer me seguir precisa renunciar a essa tendência. Quem quer me seguir, renuncia a si mesmo, renuncia a essa tendência. Tome a sua cruz cada dia. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e aqui surge então esse direcionamento de Quaresma. É preciso que cada um olhe para a sua vida e faça essa reflexão profunda. Assim, em que situações isso acontece na minha vida? Não como se isso fosse só uma coisa assim esporádica. Não, às vezes isso é uma coisa que se repete na minha vida como um itinerário espiritual, sabe? Eu sempre fujo de determinadas pessoas, eu sempre fujo de determinadas situações. Sou capaz de deixar de fazer uma coisa que Deus me pede só para não ter que lidar com aquela pessoa. Só para não ter que lidar com determinada situação. Eu conheço uma pessoa que ela está enfrentando uma dificuldade muito grande na família, por exemplo. Ela tem que cuidar de um parente próximo dela e ela sente isso no coração, que ela precisa cuidar desse parente, que ela precisa dar atenção, que ela precisa viver isso. E ela está enfrentando muitas dificuldades. Ataques, contratempos, muitas dificuldades. Mas ela poderia dizer, não, outra pessoa pode cuidar, outra pessoa vai fazer, né? Esse meu parente que está precisando de ajuda vai receber a atenção do mesmo jeito, mas ela sente no coração dela que Deus está pedindo que ela faça, que ela ajude. E ela está encarando toda a dificuldade. Não, eu não vou deixar de fazer o que Deus está me pedindo por causa dessas dificuldades que eu estou enfrentando com outros parentes. Ataques, dificuldades, palavras injustas, situações difíceis, né? Várias situações vão acontecendo que justificariam, entre aspas, humanamente, que ela, chega, não aguento mais isso. Não preciso disso na minha vida. Outra pessoa pode fazer o que eu faço e de verdade poderia. Não. Quer dizer, é você não evitar a cruz. Então isso é muito importante de nós olharmos. Será que existe uma situação crônica na sua vida que você deixa de fazer o bem? Qual situação você foge da cruz, você foge da dificuldade? Você deixa de fazer o bem para evitar aquela dificuldade, para evitar aquele mal. Então você precisa olhar isso. Até recomendo, né, hoje na oração da noite, antes de você fazer a oração da noite, quem faz as completas, por exemplo, na liturgia das horas, antes de iniciar as completas, faça essa oração, se coloque diante de Deus, peça o Espírito Santo para te mostrar se você foge da cruz, se existem situações crônicas na sua vida que você deixa de fazer o bem para evitar a dificuldade, para evitar os desconfortos, os sofrimentos. Deixa de fazer aquilo que você sabe que Deus pede para você fazer, só para não ter que enfrentar uma situação. Quer dizer, é a fuga, né? A gente foge. A gente não pode fugir da cruz deixando de fazer o bem. Aqui surge esse tema também, uma vez, uma autora cristã, eu lia um livro dela e ela usava um termo assim muito, muito bacana, assim. Ela falava a graça de baixo custo. A gente quer a graça de Deus desde que não custe nada. Desde que a gente não tenha que dar nada em troca, desde que a gente não tenha que pagar nenhum preço.
A gente tem que aceitar pagar o preço que for. A cruz é o preço que a gente tem que pagar para viver as coisas que temos que viver. Se eu tenho que viver algo, eu preciso estar disposto a enfrentar, seja o que for. E não achar que toda a graça, tudo aquilo que Deus quer que eu viva, vai vir sem nenhum custo, sem nenhum esforço. Tem gente que não quer pagar preço nenhum, tem gente que quer a graça custo zero. Quer dizer, custou o horror da cruz para Cristo. Custou muito caro a nossa salvação e nós, né, vivemos assim, querendo uma graça que não custe nada, evitando a cruz, evitando a fadiga, né, como dizem, né, vamos evitar a fadiga. Sempre esse movimento de evitar a fadiga, de evitar o esforço. Esse movimento, né, eu procuro sempre o caminho mais fácil, eu procuro sempre o melhor caminho, mas qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o mais fácil, é o que tem menos problemas, é o que tem menos dificuldade, é o que tem menos sofrimento, nem sempre. Às vezes o melhor caminho nem sempre é ir pelo mais fácil, é ir pelo que não tem sofrimento. Às vezes o melhor caminho, necessariamente, impõe que eu enfrente certas dificuldades, não fuja. Então eu estou pedindo isso a você, estou dando essa orientação. Faça esse exame de consciência hoje. Ofereça o seu jejum de hoje, de sexta-feira, pedindo a Deus que mortifique toda essa tendência de fugir da cruz, de não abraçar a cruz, de evitar a cruz, mesmo a custo de deixar de fazer um bem, de fazer aquilo que Deus te pede. Peçamos isso ao Senhor hoje. Se hoje, sexta-feira, você fez um dia de jejum, eu te dou esse conselho, digamos assim, faça essa recomendação. Ofereça o seu jejum a Deus, pedindo que Ele mortifique essa má tendência no seu coração. Assim como eu mesmo estou fazendo hoje. Que Deus nos abençoe. Até nosso próximo momento de aconselhamento para a Quaresma.